O título da nossa palestra de hoje é Como Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. Porque foi exatamente o que o apóstolo Paulo, ele ensinou em uma das suas cartas. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, diz assim, versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora leia comigo, vamos lá. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Só para você entender, o apóstolo Paulo, ele estava preso, sobre ele pesava uma sentença de morte, tá? Então, ele não estava no momento alegre da sua vida, ele não estava no melhor momento da sua vida, ele não estava feliz, ele estava preso e sobre ele pesava uma sentença de morte. Ele estava passando por privações, porque na prisão é tudo limitado, e ainda assim ele declara estar contente. Qual era o segredo? Essa é a pergunta. Como viver contente em toda e qualquer situação? É o que nós vamos descobrir. Primeiro, ele disse, aprendi. Repete aí, por favor. Aprendi. Ora, para ele chegar a esse nível de fé que ele estava, para ele chegar a esse nível de espiritualidade que ele estava, ele teve que aprender. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos com os desafios que nós enfrentamos na vida. Nós aprendemos com as lutas que nós enfrentamos. Nós aprendemos com os momentos difíceis. Nós não aprendemos com vitórias. Nós não aprendemos quando temos sucesso. Nós aprendemos quando falhamos. Nós aprendemos quando fracassamos. Nós aprendemos quando as coisas, elas não saem como nós gostaríamos que saísse. Então ele disse, eu tive que aprender. Então tudo foi resultado de um grande aprendizado. Enquanto alguns se entristecem, enquanto algumas pessoas se fecham, para a vida, elas ficam carrancudas, elas ficam desconfiadas, por causa das amargas experiências que elas tiveram na vida, ele tirou um aprendizado disso. Às vezes você vê pessoas que elas são grossas no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar. Você vê que a pessoa é grossa, ignorante, aí você pensa assim, essa pessoa não tem educação. Não é que ela não tem educação. Muitas vezes a vida fez ela assim. A vida fez ela ficar assim, de tantas decepções, de tantos fracassos, de tantas humilhações, de tantas traições. Ela se tornou uma pessoa grossa. A vida fez ela desse jeito. Só que aqui nós vemos que ele, das suas lutas, dos seus desafios, dos seus problemas, dos seus momentos difíceis, ele tirou um aprendizado. Ele disse, eu aprendi. Um segundo ponto, para você entender por que ele estava contente. Ele diz, aprendi ao quê? Ao quê? A viver contente. Aprendi a viver contente. Quer dizer então, que quando o apóstolo Paulo estava passando por uma luta,
ele ficava rindo à toa? Não, de maneira nenhuma. Lutas todos nós passamos. Ora, se você lê, aprendi a viver contente, não quer dizer que ele ficava feliz quando ele estava passando por lutas. Claro que não, porque os momentos difíceis nos incomodam. Os momentos difíceis tiram nosso sossego, tira às vezes a nossa alegria, tira a nossa paz. Os momentos difíceis atrapalham. Até que o momento difícil passe, até que o momento difícil acabe, ele fica ali incomodando a pessoa. Então, não entendi como poderia ou como pode uma pessoa ficar contente em toda e qualquer situação, se ninguém fica feliz quando está passando por momentos difíceis. Você precisa entender o significado original dessa palavra contente. Porque quando se lê na Bíblia, aprendi a viver contente, todo mundo imagina, é aquela pessoa que, ela não é, está sempre rindo, está sempre alegre, estou contente, estou perdendo tudo, mas estou contente, estou afundando na vida, mas eu estou contente. Ninguém faz isso. Esse contente que nós lemos aqui, no grego original, a raiz dessa palavra contente, não é estar contente como nós conhecemos e imaginamos. Significa ter autocontrole. Saber administrar. Esse é o significado dessa palavra contente. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui o seguinte: porque aprendi o quê? Aprendi a manter o controle em toda e qualquer situação. Aprendi a ter o controle de toda e qualquer situação. Eu não perco a cabeça, eu não faço loucura, eu espero, eu tenho controle. Se a situação está boa, eu mantenho o controle. Se a situação está ruim, eu mantenho o controle. Quantas pessoas que fazem besteira, tomam decisões erradas, porque elas perdem o controle da situação que elas estão vivendo. Então você vê uma pessoa que tira a vida da outra por causa de dívida, você vê um que agride o outro por causa de falta de dinheiro, você vê famílias que são destruídas por falta de dinheiro, sim ou não? Porque a pessoa, ela perde o controle. Quando falta dinheiro, todo mundo fica nervoso. Todo mundo fica nervoso quando falta dinheiro. E a pessoa, ela perde o controle. Então ele diz, aprendi a manter o controle em toda e qualquer situação. Então quando nós lemos aqui, ele diz, aprendi a viver contente. O que é viver contente? O que é, pessoal? Manter o controle em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, na hora da humilhação, ele mantinha o controle. Na hora da exaltação, ele mantinha o controle. Na hora da escassez, ele mantinha o controle. Na hora da abundância, ele mantinha o controle. E a maioria das pessoas não sabem administrar nem uma situação e nem outra. Quando ela está por baixo, ela xinga, ela reclama, ela enche o coração de ódio, às vezes até de mágoa, porque ela está por baixo. Quando ela está por cima, ela esbanja, ela humilha quem está por baixo. A maioria das pessoas não tem controle em nenhuma situação e nem outra situação. Se está por baixo, reclama, xinga, fica com ódio. Se está por cima, esbanja, humilha o que está por baixo, olha todo mundo por cima e passa a impressão que é melhor que os outros. Essa é a situação. Então a pessoa precisa ganhar experiência espiritual, ela precisa ganhar maturidade espiritual,
para que ela possa ter o controle de toda e qualquer situação. Quantas pessoas que você já conheceu, inclusive da fé, que tiveram abundância, mas não tiveram controle, não souberam administrar a sua abundância e foram para a escassez. Pessoas que não souberam administrar nenhuma situação e nem outra. Nenhuma situação e nem outra. E não é só da fé, não. Você vê isso no mundo, por exemplo. Você vê que às vezes a pessoa, quando ela era pobre, ela só reclamava. Ô, vida de pobre, falta tudo, não tem nada. Aí ela entrou lá num reality show e ganhou milhões. 1 milhão, 2, 3 milhões. Aí ela começa a esbanjar. Aí ela fica um ano morando num hotel, quer fazer tudo que na pobreza ela não podia fazer, fica pobre de novo. Sim ou não? É ou não é verdade? Porque não sabe administrar nenhuma situação e nem outra. Se está na escassez, reclama, mas quando estiver na abundância também não vai saber administrar. Por isso não tem necessidade da pessoa viver desesperada, porque Deus vai ensinando. Você ganha aqui, você enfrenta lutas ali, você enfrenta dificuldades, mas a pessoa, ela vai aprendendo, ela vai ganhando experiência espiritual, sobretudo, para que depois ela saiba viver em toda e qualquer situação. Amém, pessoal? Mas ele diz mais, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Possivelmente você já ouviu essa frase bíblica, sim ou não? Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente nós usamos essa frase assim: tudo posso ter, tudo posso conquistar, tudo posso adquirir, tudo eu posso ter naquele que me fortalece. O meu Senhor me fortalece, então eu posso ter tudo nele. Normalmente nós usamos essa frase bíblica para aquilo que nós queremos conquistar ou ter. Mas dentro do contexto bíblico que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele mostra, dentro desse contexto, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, então ele está dizendo, tudo posso administrar naquele que me fortalece. Quem te fortalece? O Senhor Jesus. Então você pode tudo nele. Você pode inclusive manter o controle da situação, porque Ele te fortalece. Se está prosperando, amém. Se está na escassez, amém. A pessoa mantém o controle, ela não perde a cabeça, ela não faz besteira, ela não põe os pés pelas mãos, ela não comete suicídio, ela não sai querendo matar quem deve para ela, porque o Espírito de Deus fortalece ela. Ela pode tudo nele. Ela tem controle da situação, ela sabe administrar a situação. Tem alguém humilhando você, tem alguém pisando em você, ela mantém o controle da situação. Ela não vai lá brigar, ela não vai lá tentar resolver na força do braço, ela não vai lá agredir o patrão com palavras ou fisicamente, porque ele humilha ela não perde o controle, porque tudo ela pode naquele que fortalece ela. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa de Deus, que deveria ser o testemunho na empresa, no trabalho, e é o pior funcionário, às vezes é o que mais dá trabalho, é o que mais briga, é o que mais arruma confusão, é o que está sempre em contendas, tem um problema espiritual ali, seja quem for, porque tudo posso administrar naquele que me fortalece. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o Senhor Jesus o fortalecia, e o Senhor Jesus fortalece você. Amém, pessoal? É o mesmo Senhor que te fortalece. Então você aprende a manter o controle. Hoje você pode estar indo muito bem, você tem maturidade para não pisar nos outros, não olhar ninguém por cima, não tratar ninguém com indiferença. Se você ainda está na escassez, se você está atravessando uma dificuldade,
você não vai xingar, reclamar, pôr ódio no seu coração. Você vai manter o controle, porque você sabe que cedo ou tarde você vai subir. Você pode estar para baixo, você pode estar por baixo, mas cedo ou tarde você vai subir. Porque o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar por cima e sei estar por baixo. E nem sempre nós estamos por cima na vida. Tem momentos na vida que nós estamos por cima, mas tem momentos que nós vamos estar por baixo. E você tem que saber administrar as duas situações. Isso é maturidade espiritual. Isso é entendimento espiritual. Se você é aquela pessoa que só quer ficar por cima, você vai viver triste. Porque nem todo mundo vive todo o tempo só por cima. Nem o apóstolo Paulo, ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado. Quer dizer que ele provou das duas coisas. Teve épocas que ele estava honrado, mas teve fases que ele estava o quê? Humilhado. Humilhado. E todos nós passamos por isso. Ah não, bispo, eu não aceito isso. Você deveria ler a Bíblia. Você deveria ir menos pela cabeça dos outros e ler mais a Bíblia. Ele disse: tanto sei estar exaltado como está humilhado. Quer dizer, ele provou de ser honrado. Ele provou das duas coisas. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de quê? Ele provou das duas coisas. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é passar dificuldade, e eu sei o que é ter abundância. E eu sei administrar as duas posições. Quando eu estou com abundância, eu sei administrar. Quando eu estou na escassez, eu também sei administrar. Quantas pessoas que perderam a fé em Jesus? Perderam a fé em Jesus, porque enquanto ela estava na abundância, ela dava glória a Deus, ela contava a sua história. É ou não é verdade? Quando ela atravessou uma fase difícil, que ela desceu para a escassez, ela abandonou Jesus. Porque ela não soube lidar com a escassez. Ela não soube lidar com um momento difícil. Está entendendo, sim ou não? Você deve conhecer pessoas assim. Quando ela estava exaltada, honrada, ela estava na fé. Quando ela desceu e foi humilhada, ela perdeu a fé. Porque ela não soube lidar, administrar a situação. Ela não soube como administrar aquele problema. Ele diz: eu aprendi a viver na fartura e na escassez. Quando a pessoa está na fartura, é uma beleza. Poxa, Jesus tem feito tantas coisas boas na minha vida. Eu não tinha nada e Jesus me abençoou, me prosperou, me honrou. Isso é maravilhoso. Mas pode passar uma fase de escassez, pode passar uma fase de aperto. Aí tem que manter o controle. Porque se não mantiver o controle, perde a fé. Estou buscando Jesus, sou fiel a Jesus, recebo orações, clamo a Ele, e em vez de subir, eu desci. Que negócio é esse? Não, eu tinha que subir, não tinha que descer. Mas não tem jeito, às vezes nós subimos, às vezes nós descemos. Ele era um homem de Deus, o apóstolo Paulo, sim ou não? Um dia ele estava por cima, outros dias ele estava por baixo. Mas ele aprendeu a administrar. Essa é a chave. Ele aprendeu a administrar. Eu aprendi a administrar. Se tudo está indo bem, eu estou de boa. Se nada está indo bem, eu tenho que me esforçar para ficar de boa, porque eu não posso perder o controle. Amém, pessoal? Vocês entenderam sim ou não? Tudo posso, mas bispo, eu não consigo. Eu não consigo manter o controle. Quando eu vejo as coisas desandando, quando eu vejo as coisas virando de cabeça para baixo, eu me desespero. Tudo posso naquele que me fortalece. Está na sua Bíblia. Está na nossa Bíblia. Quem é que nos fortalece? O nosso Senhor. Então Ele fortalece a pessoa para que ela não perca a cabeça.
diante das dívidas, ou seja, qual for o problema que ela está vivendo. Ele fortalece ela para que ela mantenha o controle. Eu estou no controle da situação. Eu sou pressionado pelos agiotas, eu sou pressionado pela minha família, eu sou pressionado pelas dívidas, eu sou pressionado por problemas que eu enfrento, eu sofro uma pressão muito grande sobre mim, mas o meu Senhor me fortalece, então ela mantém o controle da vida dela, amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus, e você vai pedir isso a Ele. O que você vai pedir a Ele? Olha, meu Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, eu quero que o Senhor me dê essa maturidade espiritual, essa maturidade de fé. Porque no ano novo, semana que vem já é ano novo, porque no ano novo, nós estamos profetizando coisas boas e vitórias, essa é a nossa fé. Mas você vai sofrer pressão. Você vai ter altos e baixos também. Você vai passar por situações inesperadas. E você tem que manter o controle. Não tem jeito. Por que uma pessoa comete suicídio? O que aconteceu com ela? Hein, pessoal? Perdeu o controle. Ela perdeu o controle da situação. E ela perdeu o controle e ficou tão desesperada que ela vai lá, pega uma arma e bum! Pronto, acabou. Perdeu o controle. Você não pode perder o controle. E o Espírito de Jesus é o que ajuda. Tudo nós podemos. Então, o Espírito de Deus fala, fique calmo, que você vai vencer. Você vai sair dessa. É aprender a administrar toda e qualquer situação.